Olá, pessoal, seja bem-vinda a mais uma aula. Na verdade, a aula final de Sociedade e Cultura, tá? Isso mesmo. Hoje é a nossa aula final de Sociedade e Cultura. Então, diante disso, foi pensado aqui uma revisão de todos os conteúdos que foi trabalhado nessa quarta unidade. Uma revisão por meio de perguntas, e em cima dessas perguntas e conteúdos é que os professores montarão a avaliação. Então, vejam só, foi pensado da seguinte maneira, colocar aqui para vocês perguntas, no decorrer dessas perguntas eu vou estar explicando a qual assunto se refere, o que foi trabalhado, definição, característica. Vocês poderão estar respondendo tanto por meio de minha fala, mas também vocês poderão estar recorrendo às apostilas. Foram 4 conteúdos que foram trabalhados aqui na nossa turminha, né, na turma do 9º ano. Foi 4 conteúdos. Desses conteúdos foi elaborado 6 ou foi 7 perguntas, mas foi 7 perguntas, foi elaborado sobre 4 conteúdos. As perguntas, elas são subjetivas, ou seja, como os alunos costumam dizer, né, foi subjetiva porque é de escrever, tá? Não é objetiva, não. E em cima dessas perguntas, os professores vão elaborar aí as avaliações do que aquilo foi pensado inicialmente, beleza? Então, hoje refere-se a uma revisão por meio de perguntas acerca dos conteúdos que foram trabalhados nessa quarta unidade. Para quem não me conhece, sou o professor Marcos Paixão. Mas desde já, pessoal, eu deixo aqui os meus agradecimentos a vocês por estarem sempre acompanhando e, ao mesmo tempo, informo, coloco o nome de vocês aqui, o que vocês não sabiam e passaram a conhecer aqui na aula de Sociedade e Cultura, o que vocês acharam, interessante, qual foi o conteúdo que mais te chamou a atenção. Deixe o registro aqui abaixo, que depois os professores vocês estarão dando uma olhada aí nos comentários, beleza? Então, diante disso, combinado a semana, realizar aqui a revisão, porque é uma preparação já para a avaliação de vocês, beleza? Então, a primeira questão, descreva nas linhas abaixo as manifestações culturais. Então, qual é o nosso conteúdo aqui? A nossa apostila sobre manifestações culturais de Itabaianinha, né? Descreva nas linhas abaixo as manifestações culturais que são praticadas pelos munícipes de Itabaianinha, as quais foram passadas de geração em geração. Então, vocês observem bem. Primeiro, o que é uma manifestação cultural? Manifestação cultural é uma maneira, uma forma de um determinado grupo se expressar seus costumes, seus hábitos, suas crenças, e a partir dali consegue estabelecer um panorama cultural. Isso aí é a definição de manifestação cultural. Diante disso, quais são as práticas hoje que são vivenciadas dentro do contexto de Itabaianinha, dentro do espaço do município de Itabaianinha? Então, se a gente for analisar, através do projeto Minha Terra Tem História, né, que fez um processo de levantamento, tanto dos povoados como também da cidade, observamos que logo temos, hoje que é praticado, né, o período carnavalesco, né, que inicia ali o ano, festas reis, né, festas dos reis, temos os festejos culturais, né, das quadrilhas juninas, os elementos folclóricos, as práticas de religiosidade que ocorrem tanto na zona rural como também na zona urbana, a festa Nossa Senhora da Conceição e tantas outras religiões que ocorrem aí eventos anualmente. Então, diante disso, a gente consegue perceber as manifestações culturais, mas tem também a própria escola Unidos do Morro, né, que é uma manifestação cultural. Antigamente tinha aí a festa do limão que ocorria ali na região do povoado de Sapé, enfim, a dança do coco que ocorria no povoado Muquem. Então eram manifestações culturais que existiam e algumas ainda prevalecem até nos dias atuais. Então aqui refere-se à apostila sobre manifestações culturais que vocês poderão estar recorrendo, beleza? Vamos lá para a nossa segunda pergunta, ainda sobre a primeira apostila. Como se formou a cultura no município? Qual a relação do processo de migração com a cultura? Em uma das aulas, eu trouxe aqui para vocês que é o seguinte, que o município de Itabaianinha, seja a zona rural ou a zona urbana, ela se formou a partir da contribuição dos migrantes. Vejam só,
com os primeiros casebres, ou seja, com os primeiros comércios ali em torno, né, da região do Pé Tamarindo, diversos migrantes, não é imigrantes não, viu, pessoal? É migrantes que saíam da região da Esplanada, Bahia, né? De Itapicuru, Tobias Barreto, Tomajeru, Vila Cristinápolis, Santa Luzia, Estância, Riachão do Dantas, saíam de suas regiões e iam para aquela região de Itabaianinha, porque era uma região que chamava muita atenção pela questão da agricultura, pela questão do plantio, pela questão também, né, que era uma forma de sobrevivência. Era uma região que possibilitava que as pessoas tinham uma melhor sobrevivência, uma melhor condição de vida. Então, essas pessoas saíam dessas regiões e iam residir em Itabaianinha. Mas consigo levava um conjunto de crenças, costumes, comportamentos. Então, vocês vão colocar basicamente o seguinte, nessa segunda questão. A cultura de Itabaianinha se formou a partir da contribuição dos povos migrantes, que saíram de suas localidades em busca de melhores condições de vida e trazia consigo seus costumes, seus comportamentos, gerando assim uma circulação de diferentes culturas sobre a mesma localidade, criando ali uma identidade municipal, que levou o nome aí de Identidade Cultural de Itabaianinha. Beleza? Aí na terceira questão, identifica os primeiros passos das manifestações carnavalescas no município, ou seja, quais os primeiros registros que nós temos hoje do início dessa prática cultural, explique. Em uma das aulas que eu falei sobre a questão do carnaval também, ainda sobre Itabaianinha, eu trouxe para vocês aqui uma foto de uma rainha de carnaval da década de 1950, estamos em 2021. Então, 1950. Então, basicamente, os primeiros registros que nós temos sobre o carnaval é uma fotografia da década de 1950, ao qual mostra uma rainha trajada, né, de acordo com o contexto da época, né, com a vestimenta da época, que era uma vestimenta, uma roupa diferente da de hoje, mas que é os primeiros registros que nós temos aqui enquanto fotografia, tá? E agora aqui, pessoal, a gente vai para o nosso segundo assunto. Ali foi tudo sobre o primeiro, agora a gente vai para o nosso segundo assunto. Defina o que seria uma sociedade de consumo e quais as suas principais características. Vocês lembram que eu falei para vocês que hoje, devido ao avanço da globalização, devido ao avanço da tecnologia, a sociedade ela se tornou mais consumista. Então, se você liga ao jornal, compra, venda, Black Friday, aqui nós trocamos, aqui tem preço baixo. Então, é um conjunto de informações e propagandas que está no nosso dia a dia, seja na TV, na internet, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Então, a todo tempo nós estamos deparando com propaganda. Se você vai entrar lá no YouTube, aí você vai ouvir uma música, a música é parada no início para ouvir uma propaganda de algum objeto, de algum utensílio, de alguma coisa. Então, nós estamos cercados de meios que tentam nos convencer a consumir, a comprar. O ato de você comprar não é ainda uma sociedade de consumo. Só é uma sociedade de consumo a partir do momento que você passa a comprar sem a real necessidade. Então, a todo tempo aí, estamos sendo influenciados a gerar uma sociedade de consumo. Mas, afinal de contas, o que é uma sociedade de consumo? Uma sociedade de consumo, pessoal, nada mais é do que um grupo onde estabelece relações sociais, na qual o consumir já se tornou basicamente um ato ou um hábito inseparável do ser humano. Então, diante disso, o ser humano ele passa a comprar sem a sua real necessidade daquele determinado objeto. Qual a principal característica dessa sociedade? O consumo em massa. Uma das principais consequências disso tudo, o meio ambiente, porque quanto mais você consome, mais vai precisar de matéria-prima. Quanto mais matéria-prima, mais desgaste na natureza vai gerar. Ao mesmo tempo, o lixo que é gerado, né, após o uso dos produtos, vai impactar, mais uma vez, o meio ambiente. Aí vejam só, aponte a relação entre a sociedade de consumo e o avanço da globalização. Quanto mais a globalização avança,
mais ainda a sociedade se torna consumista. Vocês observem, por exemplo, no uso do celular. As pessoas, por exemplo, quando sai a última geração, né, o seu último lançamento do celular, as pessoas vão lá e compram. Aí a globalização avança, a tecnologia avança mais um pouco. Aí já não quer mais aquele padrão, já quer um outro padrão de celular. Então, diante disso, quanto mais a globalização avança, que facilita a comunicação, porque a globalização facilita aí a conexão entre você, sujeito, entre você, indivíduo, para com aquele determinado produto. Se hoje, por exemplo, eu estou entrando em contato, em comunicação com você, aluno, é por causa da tecnologia automaticamente da globalização, porque está conectando eu, professor, a você, aluno, tá? Pronto. Aí aqui eu trouxe esses dois cartazes, esses dois cartoons, que faz referência a isso. Aquela primeira questão, lembra que eu falei para vocês? Que a todo tempo, seja na rádio, no jornal, na revista, estão nos estimulando ao comprar. Então, a propaganda e a publicidade são a base, são os dois elementos base de uma sociedade de consumo. Não pense propaganda e publicidade algo à parte, não. São características da sociedade de consumo, ok? E o cuidado ou o consumo pode te consumir. Então, vocês observem, né, que tem um homem abraçando um monte de compras, mas, basicamente, o consumo já tomou conta dele. Então, diante disso, tem que tomar cuidado, porque aí pode ter ali um poder de alienação influenciável, né? Então, às vezes, muitas empresas, ou às vezes, muitas pessoas acabam entrando em estado de falência, entrando em estado de depressão, de crise, chegando até mesmo suicídio por isso. Porque compra, e ali vai gerando um estado de falência, né? Sem a real necessidade, tá? E aqui, o nosso outro assunto, né? Que é sobre a questão do racismo, que eu falei para vocês, que existe o racismo estrutural e o racismo velado. Define o que é racismo estrutural. Racismo estrutural é uma prática racista que está impregnada, estruturada nos aspectos da sociedade, ou seja, o racismo ele está estruturado nos aspectos da sociedade, no aspecto econômico, político, social. E ele é estrutural porque ele está inserido dentro da própria estrutura de uma comunidade, de um povoado, de uma cidade, de uma região, de um determinado povo. Então, ele não é visto de forma perceptível, não. Ele está de maneira camuflada. É visto na área da saúde, é visto na área da segurança. Trouxe o caso aqui para vocês de João Paulo, né, o garoto de 14 anos que foi assassinado lá no Rio de Janeiro através de uma ação policial. Teve o caso também lá nos Estados Unidos, né, de George Floyd, que ele foi morto, asfixiado, né, por um policial. Aí são exemplos de racismo estrutural presente dentro da sociedade na área da segurança, mas existem tantas outras formas de racismo. E essa imagem abaixo para fazer uma reflexão de como o racismo acaba corrompendo toda a sociedade, não somente o racismo, porque o racismo significa uma intolerância, significa uma ignorância, significa racismo e também ódio. Ódio das pessoas para com as pessoas que também contribuíram para a formação da sociedade. E aí acabam sendo julgados pela questão da cor da pele. Então, diante disso, essa é a definição de racismo estrutural. E quais são suas principais características? Sobretudo a ignorância, o fascismo, a intolerância, o ódio, o desrespeito, tá? A violência física, a violência verbal. Então, hoje o racismo se tornou crime, e é uma injúria, né? Entrar no Código Penal de injúria racial é crime, pessoal. E o nosso último assunto foi sobre a questão da educação. Qual é o papel da educação na sociedade? Então, antes de eu dar continuidade sobre esse tema, é importante dizer que, para cada conteúdo, foram 4 conteúdos, cada conteúdo tem aquelas apostilas que eu passei para vocês, que poderão estar recorrendo. E aí, respondendo, enviando para o seu professor, sua professora de Sociedade e Cultura. Voltando aqui, eu trouxe para vocês que a educação hoje ela tem um papel muito preponderante, que é formar alunos críticos e reflexivos,
Alunos que não acreditem no que terceiros chegam e falam. Alunos que não acreditem em informações falsas. Alunos que não acreditem em fofocas, não, mas que alunos vão buscar. O objetivo da educação é esse, formar alunos que vão buscar, que vá pesquisar, vá verificar para ver se aquilo de fato é verdade, para ver se aquilo vai contribuir para a sua vida profissional, para a sua vida pessoal. Então, vocês que estão saindo agora do 9º ano e vão já entrar no ensino médio, já tem que ter essa mentalidade. Perceber que a educação tem um papel primordial, uma ponte para com o seu sonho. Então, se você almeja realizar o seu sonho, a ponte que vai dar acesso ao seu sonho é a educação. Então, hoje, qual é o papel da educação? Formar alunos críticos e reflexivos, permitindo que eles realizem seus sonhos, mas, sobretudo, que eles cumpram o papel de cidadão. E, a partir daí, que eles consigam almejar os seus direitos de acordo com a Constituição de 1988. Então, basicamente, a escola é o ponto disso tudo. E eu encerro a aula de hoje, né? Claro, né? Encerro aí esse período de aulas com a seguinte palavra: gratidão. Eu agradeço a vocês por permitir eu compartilhar com vocês um pouquinho do meu conhecimento. Agradeço aos pais por estimular os seus filhos, aos seus irmãos, aos seus tios, às suas tias que te apoiaram de alguma maneira, né? Deram todo o subsídio para que você acompanhasse da melhor forma possível. Agradeço aos professores de Sociedade e Cultura, da turma dos 9º anos, da rede de Itabaianinha, por estar sempre dando atenção, dando uma devolutiva, acompanhando os alunos, e que justamente é esse o nosso papel, né, enquanto professor, enquanto formador de opinião. Agradecer a todas as escolas que abraçaram as videoaulas e, sobretudo, a você, aluno. E aí eu vou dar um takezinho, ou seja, um momentozinho, para eu relatar como foi e como é que ocorre as videoaulas aqui, pessoal. Ocorre da seguinte maneira: a gente planeja durante uma semana e grava na outra semana. Aí, quando a gente grava a videoaula, a gente envia para a Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação vai analisar para ver se a videoaula está ok, para ver se o áudio está bom, se a imagem está boa. E a partir daí, o que é que ocorre com isso? Aí eles enviam para um outro setor da educação, que é o setor da edição. Aí o pessoal começa a editar, começa a colocar música no início, música no fim, quando você ouve aquela vinheta no início, né? Então, tudo isso é o pessoal da Secretaria de Comunicação. Por que o professor Marcos está falando isso? Para mostrar para vocês que existe toda uma equipe por trás disso tudo. Existe eu, que estou aqui, né? Usando a minha imagem, minha fala, minha voz, meu conhecimento para se comunicar com você, mas que para eu chegar até aqui, teve um conjunto de pessoas, a secretaria, a pessoal da equipe técnica, da equipe pedagógica, os seus professores que também participaram disso tudo aqui, tá? Então, tudo isso aqui foi pensado para você, aluno. Tudo que ocorre na área da educação não é pensado para o professor, não é pensado para a equipe diretiva ou pedagógica, não é pensando no processo de aprendizagem de você, aluno. Então, que vocês se sintam especiais, porque nós temos aqui como principal objetivo fornecer o melhor conhecimento possível para que você consiga alcançar os seus objetivos, tá, pessoal? Então, do mais, meu muito obrigado, que vocês fiquem em paz, que vocês fiquem bem, que esse ano de 2022, né, seja um ano no qual a pandemia desapareça, né, essa pandemia que levou tantas vidas, mas que a gente consiga florescer com muita paz, amor, prosperidade, luz, enfim. Gratidão mesmo do professor Marcos. Um forte abraço e até 2022, pessoal. Valeu. Não esqueçam de fazer a revisão, de responder a revisão e enviar para o seu professor. Valeu, pessoal. Um forte abraço.